Olá! Shabbat Shalom! Feliz sábado a todos! Como é bom estar aqui mais um fim de sexta-feira, início do nosso santo sábado. Opa, só um minuto. Aê! Início do nosso santo sábado. Como é bom estar aqui na minha casa, dividindo com você que está aí na sua casa. Hoje teremos um convidado muito especial para nós da Igreja do Limão, onde já tivemos aí alguns anos, né, com ele nos pastoreando, foi muito bom. Então, espero que você que já chegou aqui conosco, compartilhe essa live para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possível, que essa palavra seja reveladora e restauradora da nossa alma aí nessa época de pandemia, onde estamos passando momentos tão complicados. Eu quero já dar uma boa noite aqui, alguns amigos que já entraram, Francisco Nunes, Cristina dos Santos, o nosso querido Douglas Pérez, e sua esposa Adriana Barros, a sua mãe Cida Pérez, a Karina Bustamante, que é uma amiga muito querida, filha da Dai, que foi a minha madrinha, né, de adventismo, a Maria Sandra e a Flávia Bem, que é minha amiga querida. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem essa live. Teremos aí um início de sábado especial. Eu vou colocar agora um louvor escolhido pelo nosso pastor. E assim que nós voltarmos, eu já apresento para vocês os nossos convidados. Fica aí, fique ligadinho conosco, tá bom? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não vejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, e as nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para
eu viverei, eu creio sim, ele virá, e muito em breve subirei, não vou no céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, ele é Jesus. Amém, amém. Para vocês que ainda não dei boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Parei aqui na Flávia, eu quero dar também umas boas-vindas para Maria Castro, a Eliana Santos, Geralda Silva, o Alan Corado, que é aqui o marido da nossa convidada Eliette, Cris de Jesus, Nadir Poato, minha amiga querida, Maria Sandra, sejam todos muito bem-vindos. É muito, muito bom poder estar aqui, tendo essa oportunidade de estar dividindo isso com vocês. O pôr do sol, ele tem que ser especial a cada chegada. Então, eu quero convidar vocês agora a fazerem uma oração para que Deus conduza essa nossa live, que seja sempre para a honra e glória do nosso Deus. Vamos fechar as nossas baixar a nossa fronte e fechar os nossos olhos. Senhor, querido Deus e amado Pai, estamos aqui novamente, Senhor, na sua presença, Senhor. Agradecemos imensamente, pois o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Alguns estão nos seus lares, outros ainda em seus carros, voltando para a sua casa. Senhor, esteja com cada família, cada pessoa aqui representada, Pai. Que o Senhor possa agir na nossa vida, que essas palavras que aqui serão ditas, Senhor, seja para transformar a nossa alma. Que possamos seguir firmes no seu caminho, Senhor, porque sabemos que sua volta está breve. Peço que o Senhor fique conosco, conduza essa live, que seja para a honra e glória do seu nome, é o que eu te peço, em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Vamos então para os nossos convidados queridos. Eliette, tudo bem, Eliette? Como você vai? E a Dona Maria? Quanto tempo, Dona Maria? Tudo bem. Boa noite a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Pastor, feliz sábado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre muito bom quando o senhor pode. A gente sabe que o senhor está cheio de compromisso. Tem um canal maravilhoso que chama Papo para a Eternidade. Eu aconselho vocês irem lá, se inscrevam no canal. Ele tem várias já publicações e, se não me engano, são semanais, né, pastor? Nós estamos fazendo agora as transmissões, voltamos, né? Terminamos a Semana Santa. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E temos o culto amanhã às 11 horas da manhã, no domingo às 19 horas e às quartas-feiras às 20 horas. É muito, muito, muito importante que a gente possa realmente ter um tempo para a gente assistir o que realmente interessa, né, pastor? É verdade, a gente tem que aproveitar. Infelizmente, é a maneira que nós nos encontramos, né, na questão da adoração e do estudo da palavra, mas podemos aproveitar e reservar esse tempo aí para assistirmos os conteúdos que são produzidos aí. É isso mesmo. Eu gostaria de pedir para a Eliette ler o verso que ela separou para nós hoje. Então, hoje na lição de hoje, eu li um versículo, sabe quando você lê que fica o dia todo assim na tua mente, você fica meditando assim? Então, é em Salmo 40, versículo 8, que fala assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então, veja, essa é a vontade de Deus para nós, que nós se agradamos em fazer a vontade dele. Então, assim, eu fiquei o dia todo meditando nesse versículo, eu até memorizei ele, e, sabe, muito bom. Então, que Deus nos conduza sempre a fazer a vontade dele com alegria, porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós, né? Amém, amém. O meu versículo de hoje também eu peguei
aqui numa das lições que eu estava estudando, que diz assim, ó, tá em Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Isso é uma coisa que é difícil da gente colocar na cabeça da gente. A gente tem que ler várias vezes e aprender a cada dia, porque nós colocamos na nossa cabeça que nós vamos ser salvos, não mediante a fé, mas sim, não mediante a graça, mas sim pelas nossas obras. Então, isso é muito importante, nós colocarmos no nosso coração de que nós não somos nada. Se não for Deus em nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum. Pastor, eu gostaria de deixar a palavra contigo. O senhor fique à vontade, pode mandar a mensagem para a gente precisa. Amém. Obrigado, Cíntia, mais uma vez. Obrigado, Eliette, por participar aqui também. Obrigado pelo convite aí, a Cida e a Adriana, que fizeram um convite para mim. Deus abençoe ricamente vocês aí. Amém. O texto que eu escolhi para a gente meditar está em 1 Pedro. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra, está em 1 Pedro. Eu vou ler dos versos 1 até o verso 9, que é parte da introdução, da saudação, introdução da carta de 1 Pedro para todos os crentes. Essa carta de Pedro, ela foi escrita aí em torno do ano, entre os anos de 63 até 64 depois de Cristo, ou seja, 32 anos depois que Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu. O contexto dessa carta aqui é o Império Romano, sobre o imperador Nero, estava infligindo uma perseguição muito ferrenha contra os cristãos. Os cristãos estavam sofrendo demais nesse período. O Nero é famoso por ter incendiado Roma, e ele colocou culpa nos cristãos da época desse incêndio que ele mesmo causou. Nero também é famoso pela história dele ter matado a sua própria mãe. Então você percebe que era um imperador cruel. Há uma história de Nero também que não só matou a própria mãe, mas diz também que ele matou uma grávida, mandou abrir a barriga de uma grávida só para ver como é que era uma criança dentro da barriga de uma mulher grávida. Então, era um imperador cruel, foi um imperador cruel, e ele trouxe muita angústia para os cristãos na época aí. É nesse contexto aí que Pedro escreve a carta dele. Então, vamos lá. A partir do verso 1 aqui, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais,
no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, esse texto, esses 9 versos aqui, eu escolhi para a gente conversar essa noite. Primeiro porque eu vou começar uma série a respeito da primeira carta de Pedro, haja vista que hoje foi decretado aí o prolongamento, né, desse estado de sítio que nós estamos vivendo aí, com as igrejas fechadas. Então, eu vou trabalhar o livro de 1 Pedro nos próximos 6 dias aí que teremos. Se não houver uma postergação do impedimento aí de abertura das igrejas, a gente volta com o culto presencial. Eu vou continuar o estudo nas igrejas de maneira presencialmente, mas a gente vai estudar aí no culto de amanhã, de domingo, de quarta-feira, do próximo sábado ainda, e no próximo domingo, esse texto, e a próxima quarta também. Eu escolhi esse texto porque ele se encaixa, assim, perfeitamente para o tempo que nós estamos vivendo. Note que Pedro começa assim na introdução, né? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E aí ele cita várias cidades aqui que compõem, na verdade, as igrejas da Ásia em direção ao Império, a Roma. Ele fala a respeito que nós somos forasteiros da dispersão. Por que dispersão? Dispersão nessa ideia de perseguição, os quais os cristãos estavam sofrendo, e eles então se esparramavam aí pelas casas, pelas catacumbas de Roma, eles se esparramavam pelos lugares, mas ele coloca assim, somos forasteiros, ou seja, nós não pertencemos a essa terra aqui. Tem um negócio interessante na carta de Pedro, no verso 13, onde ele está terminando a carta, ele diz assim, capítulo 5, verso 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aquela que se encontra em Babilônia. Babilônia era um termo que era usado pelos cristãos com relação ao Império Romano. E veja, por que Babilônia? Porque o Império Babilônico lá em 600 anos antes de Cristo também perseguiu o povo de Deus, também destruiu o templo e também dispersou os judeus por todo o Oriente e levou alguns cativos escravos para o Império Babilônico, ali para a Babilônia. Então, Pedro se utiliza dessa nomenclatura. Daí a gente aprende algumas coisas, viu? Veja que os cristãos, eles eram pessoas, nós devemos ser pessoas que demonstramos e revelamos o amor de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Devemos orar pelos nossos governantes, sem dúvida nenhuma, está escrito isso na Bíblia. Mas os cristãos, pelo próprio termo que era se utilizado para Roma, ele não era um povo assim que... Não era um povo que estava totalmente submisso a qualquer mando e desmando do Estado. Era um povo que resistia de maneira firme em adoração, a despeito das circunstâncias às quais o Estado impunha sobre eles. Muito me preocupa, e aí eu já vou trazendo para os nossos dias, muito me preocupa porque a tecnologia tem essa facilidade de nós nos encontrarmos de maneira virtual, mas muito me preocupa esse cortar, esse cessar da comunhão de irmãos que nós estamos vivendo atualmente. Nós temos que nos preocupar com isso, porque a adoração ela é feita em comunidade e ela não é feita de maneira individual. Tem o seu relacionamento com Deus de maneira individual, você tem a sua comunhão com Deus, mas celebração, adoração, dentro das Escrituras, sempre foi no sentido de comunidade.
Haja visto o Êxodo lá, por exemplo, onde Deus fala, olha, deixa ir o meu povo para que celebrem ao meu nome no deserto, no local que eu vou mostrar. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Eu penso que estamos revivendo, mas de uma maneira muito perigosa e muito astuta, um certo tipo de perseguição que ela não é tão aparente, ela não é tão aberta como no passado. E isso está levando o povo de Deus a uma certa letargia, uma falta de movimentação, uma certa acomodação à situação, dado o conforto da tecnologia. Mas isso é muito sério. Eu conheço pessoas que estão desanimadas espiritualmente, estão desmotivadas espiritualmente, e isso é muito perigoso. Então, fica o alerta aí que eu dou, porque a igreja, a despeito da perseguição a qual ela sofria no Império Romano, ela nunca deixou de se congregar, seja em lares, seja em locais afastados, seja em locais escondidos, tal, mas a igreja, historicamente, nunca deixou de se reunir. Para adoração, para estudo da palavra, para louvor. Então, fique alerta com relação a isso aí. Já nessa introdução aqui, é interessante que o apóstolo Pedro, no verso 2, ele apresenta a divindade, né, a trindade aqui, o Pai, segundo a presciência do Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ele apresenta aqui as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nas suas funcionalidades, Deus Pai conduzindo o plano da redenção, o Espírito Santo conduzindo a santificação, e Jesus Cristo conduzindo a justificação, o perdão, a expiação dos pecados. Deixando aqui de maneira clara. E aí ele coloca aqui, né? Bendito o Deus Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Então, olha só, fala assim, ó, que sois guardados pelo poder de Deus, no verso 5, mostrando, ele usa uma palavra aqui no grego, esse guardado é uma palavra militar, então ele evoca aqui uma linguagem que, olha, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e existe agentes satânicos que está ligado à questão política, que está ligado ao poder do Estado, que está nos dispersando, que está nos levando a se esparramar, a se espalhar, mas a nossa herança não é nessa terra, a nossa herança é no céu, e o céu é eterno, o céu é imarcessível, né? Imarcessível aqui é questão de eternidade mesmo, que o céu não termina e nunca terminará. Fala aqui que ele é sem mácula, ou seja, não há nada de mal lá, e nem poderá haver algo de mal lá. É incorruptível, tá ligado à eternidade também. Não, nunca morre, nunca apodrece, é incorruptível, é eterno, é perfeito. E aí fala que Deus está, então, nos guardando, nos protegendo de maneira militar, em meio a uma guerra. E aí ele diz, então, no verso 6, nisso você deve exaltar, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu creio piamente que o modo como tem sido conduzido a situação que nós estamos vivendo
é uma situação que extrapola e muito, na minha opinião, a realidade do problema e a especificidade do problema. O que eu estou querendo dizer com isso aí? O modo como está sendo conduzido as políticas em meio à situação que nós estamos vivendo está extrapolando a gravidade do problema. Eu não estou falando que o problema não existe, mas eu estou falando que extrapola-se e muito a gravidade do problema, da situação, e há um cerceamento de direitos de adoração que nós estamos sofrendo. É como se, por culpa da igreja, dos cristãos, isso surge. Nero, lá na época, tacou fogo em Roma e falou que a culpa do fogo era dos cristãos. Hoje, é o mesmo argumento eu enxergo. Olha, as igrejas todas têm que permanecer fechadas porque se torna um dos maiores centros dispersadores do vírus, tal. Então, é o mesmo tipo de espírito eu enxergo, o mesmo tipo de discurso. A diferença é que nós não estamos sendo tratados, de certa maneira, com violência. Ainda que a violência, ela se torna diferente conforme a cultura que a gente vive, né? Então, de certa maneira, não deixa de ser uma violência, na minha opinião. Agora, Pedro faz uma exortação para mim e para você, que tudo isso que nós estamos sendo contristados, tudo isso que nós estamos sofrendo, e aí aqui cabe até um parênteses, né? Algumas pessoas nem estão sofrendo, algumas pessoas estão achando bom de participar do culto no conforto da casa. Aí já mostra a gravidade da questão, da própria pessoa. Mas muitos, como eu disse, e assim espero pensar que a maioria, pelo menos, sim, está sentindo uma falta tremenda dessa adoração, dessa comunhão. E aí Pedro vem e traz uma palavra de conforto dizendo o seguinte: olha, toda essa provação que nós estamos passando é a nossa fé sendo provada através dessa perseguição, ainda que de maneira sutil, assim como o ouro é provado no fogo. E aí vale ressaltar uma coisa, né? Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é início de dores. É só o princípio. Muito ainda está sendo retido, muito está sendo ainda obstruído desse poder maléfico pelo próprio poder de Deus, que não permite que o mal faça mais mal ainda do que ele está fazendo. E isso é um tempo de preparo. Isso é um tempo de preparação que eu e você temos. Para quê? Para passar cada vez mais por ciclos e talvez sejamos a última geração, assim é a minha esperança, para passar um ciclo de perseguição que é profetizado na Bíblia, mas creio que vai ser bem nessa toada, sabe? Bem de maneira sutil, de maneira escondida, porque o inimigo já teve a experiência lá da Idade Média, ele já teve a experiência da Idade Antiga, quando ele perseguiu a igreja, e quanto mais cristãos eram mortos lá na arena, em Roma, mais cristãos se multiplicavam. Quanto mais cristãos eram decapitados, enforcados, queimados em praça pública durante a Idade Média, mais cristãos se multiplicavam. Então, eu creio que ele mudou a técnica de perseguição dele e a sutileza de perseguição que ele aplica nos nossos dias. E aí as pessoas ficam confusas aí, tá? Na minha opinião, não enxergando e percebendo que é uma perseguição que nós estamos sofrendo. É uma perseguição real. É uma perseguição maldosa ao extremo, porque é astuta, é escondida, é muito maléfico que eu enxergo hoje em dia acontecendo. E aí ele diz o seguinte no verso 7, para terminar aqui:
7 e 8, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a perspectiva da vinda de Jesus Cristo não pode sair da sua cabeça. A promessa da vinda e da manifestação dele com poder e grande glória não pode sair da sua mente, não pode sair da tua visão, da tua vista. E é isso que deve nos motivar a continuarmos sendo fiéis e fiéis até a morte, se necessário, porque a morte não tem a última palavra. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, venceu a morte. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos expiou, nos purificou, nos livrou da culpa e do pecado. E é isso que nós temos que carregar. E ainda que dentro das nossas lutas e aflições, sabemos que o momento da glorificação chegará quando ele aparecer nos céus com poder e grande glória. Tudo que é corruptível em mim, tudo que é perecível, que é morto em mim, que é morte, se transformará com poder e grande glória, e a gente será revestido de eternidade, assim como ele é eterno. Só que aí, no verso 8, Pedro fala um negócio muito interessante que eu quero terminar aqui. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que toda essa promessa que ele nos dá de transformação, de vida eterna, onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas passarão, Pedro diz que quando a gente ama com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa vontade, esse Jesus, quando a gente abraça ele como Senhor e Salvador, quando a gente crê e passa a viver para ele, essa alegria do futuro, essa glória do futuro, ela se torna presente na nossa vida. Então, quanto mais as pessoas tentam perseguir, quanto mais as pessoas tentam nos separar, quanto mais as pessoas tentam nos dispersar, é o momento de você abraçar Jesus Cristo, se agarrar a Ele, e Ele promete que Ele vai trazer uma paz, uma alegria, uma glória do futuro já no presente, hoje, agora. E é isso que assusta as pessoas. É isso que assusta os perseguidores. É isso que confunde aqueles que tentam perseguir o povo de Deus. Porque quanto mais persegue, quanto mais sutileza eles revelam na sua perseguição, na sua maldade, mais Cristo está próximo a nós, derramando o seu poder, derramando a sua presença, derramando a sua glória, trazendo a alegria e a paz. Ele mesmo disse, né? Quando ele estava ali para ser crucificado, e eu imagino que Pedro está se lembrando disso quando escreve aqui, quando ele estava para ser crucificado, ele disse assim, ó, eu gostaria que vocês conseguissem participar da alegria que eu estou sentindo nesse momento. E isso é loucura para o mundo, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Vale a pena nós nos firmarmos em Jesus Cristo, vale a pena nós nos agarrarmos a Ele, e quanto mais perseguição ocorre, quanto mais maldade se multiplica, mais agarrado a Jesus Cristo você deve ficar, e Ele vai te trazer alegria, Ele vai te trazer paz, Ele vai trazer a glória dEle para você, antes mesmo dEle aparecer no céu, e isso em breve vai acontecer. É isso aí. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, viu? Amém, pastor. Amém. Na verdade, a pandemia, ela veio revelar o verdadeiro cristão, né? Ele não veio transformar, mas ele veio revelar. Tem muitas pessoas aí que estavam esperando a oportunidade de não precisar ir para a igreja, né? E aí houve essa oportunidade. Infelizmente, a gente vê que isso aconteceu. Muitas pessoas estavam indo como uma propaganda, né? Enganando a não sei quem, né? A elas próprias.
E aí a primeira oportunidade que teve delas poderem ficar em casa foi ótimo, né? E hoje a gente percebe que realmente houve essa separação. E que nós realmente que queremos, né, e esperamos essa volta em Cristo, a gente fica se agarrando a pequenas coisas, né? A lives, a pequenos programas da igreja que a gente pode ir em meia dúzia de pessoas, a gente se agarra em pequenos fios, como se fosse assim a nossa esperança de estar mais perto de Jesus, né? E essa comunhão realmente não é feita só na igreja. A gente tem que começar ela em casa, com a nossa família, com os nossos amigos, e aí se estender também para a igreja, também para os nossos amigos da igreja. E a gente fica triste com isso, porque a gente vê, a gente faz, a gente chama, a gente manda link, porque a gente quer, a gente ama fazer isso aqui. E a gente vê que realmente a pessoa se esfriou. E é um dos motivos que a gente tem que orar muito, para que essas pessoas, elas realmente sejam incomodadas pelo Espírito Santo. Para que elas realmente vejam que agora é a hora. Nós precisamos se agarrar em Jesus Cristo. Nós precisamos esperar essa volta preparados para ela. Eu agradeço muito, pastor. Eu vou colocar aqui depois no linkzinho o canal que você tem no YouTube, também no Facebook, que é Papo para a Eternidade. É muito bom, que já tem várias programações lá que foram gravadas, todas elas maravilhosas, cheias aí de informação e conteúdo espiritual para realmente fazer com que a gente seja pessoas melhores a cada dia. Agradeço novamente, pastor, por ter aceitado, porque a gente sabe realmente que o senhor tem bastante compromisso. Peço que o senhor faça essa oração, para depois eu mostrar a mesa da Eliette, a minha mesa, e aí falar um pouquinho com o pessoal que está aqui online. Ok, eu agradeço o convite e faço um desafio a vocês, né, todos que estão nos assistindo. O congregar é muito importante. O inimigo sabe disso. Ele está interrompendo a reunião de cristãos e a adoração, porque ele sabe que nós estamos vivendo um momento crucial da história. Ele sabe que haverá um reavivamento e uma reforma poderosa pela presença do Espírito Santo no meio da igreja. Então, eu desafio vocês a se reorganizarem. Não fiquem esperando nada do governo. Não fiquem esperando nada de políticos. Não podemos abrir os prédios, abramos as casas, nos reuniremos em casas para a adoração. Cuidado com a armadilha do virtual. O virtual é uma facilidade, mas não é, no meu entender, no sentido que eu enxergo na questão de adoração. Há muitos mais do que 10 mandamentos somente. Os 10 mandamentos é o resumo da lei moral, do caráter que Deus quer implantar no nosso coração. Mas há outros mandamentos, e entre esses mandamentos está lá Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações e exortemos, quanto mais vezes que o dia se aproxima. É um mandamento não deixar de se congregar, e Satanás está atacando essa frente, porque é o que ele está conseguindo por enquanto. Ele vai atacar de outras maneiras, sem dúvida nenhuma, mas eu exorto vocês aí, eu faço um desafio a vocês a não se acomodarem e não se contentarem a uma situação que está sendo imposta pelo poder do Estado vigente aí. Lembrem-se disso, estamos vivendo em dias difíceis, mas não surpresos, né? Nada de surpresa, porque tudo estava profetizado e está profetizado. Amém. E é isto, vamos orar. Vamos. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti pelo sábado que nos concede. Pedimos que neste Teu santo dia venha nos restaurar físico, mental e espiritualmente. Pedimos que, assim como vimos na Tua palavra, que o Senhor coloque guarda ao nosso redor. Pedimos que o Senhor confirme a presença dos teus santos anjos ao nosso redor,
nos livrando de todo mal, Pai. Toma a tua igreja, reaviva, batiza-nos com teu Santo Espírito, nos santifique com a tua presença e que cumpramos a tua missão para a tua honra e para a tua glória. Dá-nos esta alegria que não podemos expressar, dá-nos esta glória prometida que vimos na tua palavra esta noite, Pai. Clamamos por isso, cremos nisto, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito obrigada, pastor. Agora, se o senhor quiser ficar conosco mais um pouquinho, enquanto eu vou se despedir do pessoal aqui, mostrar a mesa da Eliette, a minha mesa, o senhor fica à vontade, ou então pode voltar aos seus afazeres aí. Ok. Obrigado, Cíntia. Deus abençoe vocês, viu? Amém, pastor. Muito obrigada, viu? Grande abraço, um beijo na Regiane também e nas crianças. Mando sim. Tchau, tchau. Eu vou aqui cumprimentar as pessoas que eu não cumprimentei e também dizer aqui, algumas pessoas fizeram alguns comentários durante aqui, né, a live do pastor. Vou dar boa noite para quem ainda não tinha cumprimentado, que é a Nath Rezende, que está aqui conosco, o Laan, seja bem-vindo, viu? Laan, o Marcelo Oliveira, a Lucinete, Graziele Ribeiro, Francisco Nunes, acho que eu já tinha falado sobre ele, Sônia Pereira, a Karina também, minha amiga querida, Carla Gonçalves, a Cida fez alguns comentários aqui também. A Cida disse o seguinte, né? Por enquanto sem violência, né? Mas como o pastor disse, né? Existem várias formas de violência, né? E realmente nos inibir e nos proibir, né, desse nosso direito de ir e vir, realmente é uma forma de violência, né, que nós estamos sofrendo no momento. A Karina falou aqui assim, podemos pegar ônibus lotados, mas não podemos congregar usando todas as medidas protetivas. E é verdade, Karina. Muitas vezes aí a gente deixa de fazer uma reunião na igreja com segurança, mas nós temos realmente que, a gente tem que ir ao mercado, a gente tem que pegar ônibus, o trem, que estão aí lotados, né? Isso é uma discussão política também, não só religiosa, né? Que acaba realmente sobrando para nós. Aqui, ó, a Cida também fez outro comentário, mas tudo isso está sendo maquinado para as coisas que virão daqui para frente. É verdade, Cida. Esse daí são pequenos sinais, né? Que a gente pode observar para coisas muito maiores que realmente está por vir. Então, por isso que a gente tem que aprender a cada dia, ouvir a palavra de Deus, realmente buscar conhecimento, né? Porque a verdade não vai nos abandonar, né? Vai nos diferenciar aí no momento que a gente precisar realmente saber de que lado que a gente tem que andar. A Eliana Santos também está aqui conosco, Joilson Santana e Lilian Midian, que está aqui conosco também. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Eu quero agora que a Eliette mostre a mesa dela, como está a sua mesa, quem que fez, o que a Dona Maria cozinhou para nós. Deixa eu liberar seu som, Eliette. Aí. Então, Cíntia, a minha mãe preparou um bolo, mas quem arrumou a mesa foi o Alan. Ele não quis participar aqui comigo, eu falei, pô, você vai arrumar a mesa. Eu vou mostrar para vocês. Caiu, né? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá. Tem uma torradinha, tem bolo, pão de queijo e tem uma fruta. É isso aí, gente. Estou convidando a todos a participar da ceia comigo. É a sua sorte, que senão você ia ver só. Seus vizinhos aí mesmo já iam aproveitar esse momento. Eu vou mostrar para vocês a minha mesa. Deixa eu tirar aqui a Eliette. Vamos ver se eu consigo virar. Hoje estamos eu e meu marido só. Ó, ali tem um pãozinho italiano que a gente adora. Um queijo. Ali daquele lado tem uma frutinha, um melão. E ali são esquinhas de frango assadas.
Como de sexta-feira a gente nunca faz janta, a gente sempre come um petisco, aí a gente conversa bastante, que é realmente a intenção de montar a mesa. Não é só comer, porque comer também é importante, mas é realmente trocar ideia, perguntar um para o outro como foi o seu dia, olhar olho no olho, como estão seus filhos, né? Como eles estão entendendo esse momento de pandemia. Esse relacionamento, esse olho no olho na mesa, foi tirado das famílias. Hoje, dificilmente a família tem tempo de ter esse tipo de relacionamento um com os outros. Cada um tem a sua televisão, cada um tem o seu celular, o seu computador, e isso realmente foi quebrado, foi tirado das famílias. E é nessa intenção que o Ministério da Mulher da Igreja do Limão criou essa live, justamente para incentivar as pessoas a terem esse momento. Não dá tempo de fazer a semana toda? Faça hoje. Faça na sexta-feira, no nosso início de sábado, porque é importante mostrar para os nossos filhos e mostrar também para nós, para que isso seja internado, que esse é um dia especial, que quando nós formos para o céu, nós vamos adorar a Deus de sábado a outro. Então, que sempre os nossos sábados se iniciem assim, com uma comemoração. Foi difícil a semana? Eu sei. Agora, hoje é o dia do descanso no Senhor. Nós precisamos crer e realmente internalizar isso na nossa vida. Eu agradeço a todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parabéns, Eliette, pela mesa e os comes e bebes. A Cida que está colocando aqui, Eliette. A Lilian falou que linda mesa. A também falou, realmente. A Gina diz assim, feliz sábado aos irmãos do bairro do Limão, que Deus abençoe e que possamos nos fortalecer a cada dia mais na palavra e em oração. Gostaria de lembrar a todos que nós estamos fazendo aí os 40 dias dessa jornada espiritual. Para aqueles que ainda não participam e queiram participar, é uma busca diária pelo Espírito Santo. Na nossa primeira hora da manhã, nós falamos 40 madrugadas, mas na verdade são 40 manhãs, né? Você pode fazer o horário que você quiser, mas o importante realmente é que esse relacionamento seja colocado na nossa vida. É isso, queridos. Agradeço imensamente, agradeço a Eliette e a Dona Maria, que vocês possam ter um bom jantar, e a todos que estão aqui também, um bom sábado, que Deus abençoe a todos grandemente, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A Dai também está aqui. Dai, querida! Amo você, viu? Tô morrendo de saudade. Quando você tomar vacina, você me avisa que eu vou aí te visitar. Enquanto isso, é melhor não, né? Você e o Sérgio aí, manda um grande beijo para ele, tá bom? Eu vou... e ela falou aqui, que maravilha de programa. Vou te chamar pro próximo, viu, Dai? Pode deixar. Você vai ser uma das nossas convidadas aqui. Uma pessoa muito especial, família querida que tá no meu coração. Eu vou terminando com vocês, vou colocar um louvor que foi escolhido pelo pastor Alexandre. Um ótimo sábado, queridos. Que Deus esteja com cada um de vocês. Grande beijo. Amém. Beijo. Beijo. Tchau, tchau a todos. Vamos compartilhar aqui o nosso louvor. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, reencontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim, Jerusalém.